eu vou falar sobre a classificação do HTLV. Bom, o HTLV ele é causado através de um vírus T linfotrópico humano HTLV. Ele atinge a parte de células de defesa do organismo, que é as linfócitos T. Bom, o HTLV ele foi o primeiro retrosvírus a ser isolado em 1980. Ele é dividido em dois grupos, o grupo HTLV1 e o HTLV2. Na prevenção do HTLV, é recomendado que se usem preservativos, tanto masculino como feminino, em qualquer que seja o ato sexual, oral, vaginal ou anal. Também não é recomendado que se usem agulhas, seringas ou qualquer que seja o objeto cortante. Eu gostaria também de falar que os preservativos estão disponibilizados na rede de saúde gratuitamente. Também não é recomendado a amamentação de crianças. Tipo, a mãe não pode amamentar a criança, por isso que é recomendado que se use os inibidores de lactação. Vou falar sobre os sintomas do HTLV. Os sintomas indicados de doenças neurológicas são dor na panturrilha, nos pés e na coluna lombar, fraqueza, dormência e formigamento dos membros inferiores, perturbações urinárias e principalmente dificuldade para urinar. Nos quadros de leucemia e linfoma, os sintomas são regiões avermelhadas com pequenas elevações moles, descamação, gânglios inchados e alterações visuais e ósseas. Meu nome é Jefferson Crisóstomo, eu vou falar sobre o agente causador da HTLV. Bem, essa doença é causada pelo vírus T linfotrópico humano, que ele infecta as células do nosso organismo, que é os linfócitos T. É tipo como eu tenho as minhas células de defesa do meu organismo, aí esse vírus pega, adentra no meu organismo, ele pega e vai tipo trabalhar para poder destruir essas minhas células de defesa. Bem, ele foi o primeiro retrovírus humano isolado, ele foi identificado na década de 80 e é classificado em dois grupos, HTLV primário e HTLV secundário. O tratamento para o HTLV. Cerca de 99% das pessoas portadoras do HTLV, elas nunca desenvolveram problemas de saúde relacionados ao vírus, porém alguns pacientes eles podem desenvolver problemas neurológicos. Geralmente eles começam a se queixar de dores nos membros inferiores, na região lombar e dificuldade de evacuação ou micção. Os sintomas eles são progressivos e estão na região abaixo da linha do umbigo. O risco de desenvolvimento da doença associado ao HTLV ele é muito baixo, então não existe uma indicação de tratamento nos casos assintomáticos até esse momento. Os pacientes com manifestações neurológicas comprovadamente associadas ao HTLV, eles deverão ser idealmente acompanhados em serviços médicos que disponham de neurologistas clínicos. HTLV é o vírus linfotrópico humano. Ele é um primo do HIV. Apesar de ter uma forma de transmissão exatamente igual ao do HIV, aquilo que ele faz no organismo é bem diferente. Felizmente, ele não é um vírus tão frequente quanto o HIV. A maioria das pessoas que tem essa infecção, elas não apresentam nenhum sintoma. Agora, aquelas pessoas que sim apresentam sintomas, vão ter sintomas também bastante variados. Muitas vezes esse vírus pode atacar as células do sistema nervoso da pessoa e a pessoa começa a apresentar sintomas relacionados à parte neurológica, como o enfraquecimento dos pés ou das mãos, e aquele quadro de enfraquecimento vai
aumentando, até que a pessoa pode até acabar numa cadeira de rodas, em estados bem avançados da doença. Outras vezes, o vírus vai aumentar o risco de vários tipos de câncer, principalmente câncer no sangue, que são os cânceres hematológicos. Agora, é importante saber que essa infecção em si, ela não tem um tratamento específico do vírus. Em algumas situações, a pessoa sim vai precisar tratar e geralmente esse tratamento vai ser relacionado àquele quadro de complicação ou de desenvolvimento da infecção que a pessoa apresentou. O mais importante nesses casos, quando a pessoa faz o diagnóstico, é fazer aquele acompanhamento periódico com seu médico infectologista para poder perceber o momento em que aparecer e, se aparecer, essas complicações, como os cânceres no sangue ou os quadros neurológicos, para que seja tratado logo no início. Mas como a maioria das pessoas que têm essa infecção não apresentam nenhum sintoma e não chegam a desenvolver a doença, é uma doença, do ponto de vista de evolução, bastante benigna, porque a maioria das pessoas convivem com o vírus fica ali dormindo no seu organismo, fica ali hibernando e não causa nenhum problema. Mas quando chega a apresentar, esse diagnóstico tem que ser feito rápido para não causar maiores complicações no futuro. Oi pessoal, se você gostou do nosso vídeo, se inscreva, dê um like e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade. Bom, eu vou falar sobre a classificação da linfogranuloma venéreo. Ela ocorre em pequenas erosões, mas também pode causar pápulas, que nessas pápulas podem se evoluir para úlceras indolores, que não há dor. Ela também ocorre lesão de inodulação, ou seja, se na parte ali do seu pênis encostar numa parte sadia do seu corpo, no braço, na perna, onde for, na parte sadia do seu corpo, ocorre de que a doença se espalhe, não só na parte sexual do seu corpo, onde a doença está, mas também aonde o seu pênis tocou, pode se espalhar pelo seu corpo. Ela também ocorre muitas complicações, a fibro vaginal e a retal. Ela também ocorre fertilização em bico de regador, ou seja, é como se na parte onde está ali a doença ocorresse muitas bolinhas, onde nessas bolinhas fosse como uns buracos pequenos e que saísse de lá de dentro, saísse as secreções que há. Vou falar sobre os sintomas da linfogranuloma venéreo. Bem, essa doença, ela começa a aparecer os primeiros sintomas após 30 dias que a gente tem contato com a bactéria. De forma geral, essa doença é classificada em 3 estágios de acordo com a gravidade dos sintomas apresentados. Bem, o estágio primário ocorre do terceiro até a terceira semana, quando o indivíduo entra em contato com a bactéria. Aí o que vai causar, como é que a gente vai perceber que a gente está infectado com essa bactéria? Bem, os primeiros sintomas é o aparecimento de uma pequena bolha na região genital, que indica que isso vai indicar aqui, que a bactéria entrou por aquele local do inchaço dessa bolha. Além disso, pode ser verificado um leve inchaço na virilha, o qual indica que a bactéria atingiu os gânglios desse local. No caso da transmissão ter ocorrido por sexo anal, pode haver também dores no reto, corrimento e prisão de ventre. Já nas mulheres, quando as mulheres são infectadas, elas não apresentam os sintomas, então os sintomas são assintomáticos. Vou falar sobre o segundo estágio dos sintomas da linfogranuloma venéreo. Bem, os sintomas vão aparecer que você está infectado do 10º ao 30º dia após o indivíduo ter entrado em contato com a bactéria. As características que vão indicar que você está contaminado o inchaço mais perceptível na virilha,
podendo haver também inchaço dos gânglios das regiões nas axilas e no pescoço, febre e vermelhidão da região. Também, além disso, vai causar úlceras no reto, sangramento, saída de muco, no caso essa infecção tenha sido caso o indivíduo tenha pegado essa infecção através do sexo anal. Vou falar sobre o terceiro e último estágio do linfogranuloma venéreo. Bem, esse terceiro estágio, ele não vai apresentar, isso acontece quando a doença não é identificada ou tratada de forma adequada, ela pode levar a alguns agravamentos da inflamação. Essas inflamações vai ocorrer nos gânglios, na região genital e aparecimento de úlceras, que vai favorecer uma infecção secundária. Por exemplo, essa parte do estágio terciário, ele não vai apresentar grandes sintomas, como eu tinha falado lá no primeiro estágio. Acho que as mulheres vão se encaixar mais nesse terceiro estágio do que no primeiro. Bem, caso esses sintomas não sejam identificados e a doença não seja tratada rapidamente, de maneira correta, o paciente pode ter um agravamento dessas infecções, que vai causar, por exemplo, linfodema peniano escrotal, hiperplasia intestinal, hipertrofia vulvar, proctite. Essa proctite é a inflamação do muco que reveste o reto, que pode acontecer caso a bactéria tenha sido adquirida por meio de sexo anal. O tratamento para linfogranuloma venéreo. Bem, se for tratado logo no início da infecção, a doxiciclina, eritromicina e tetraciclina, que são antibióticos, tomadas por via oral durante 3 semanas, eles curam a infecção, porém o inchaço ele pode persistir se os vasos linfáticos estiverem danificados. Os médicos eles podem usar uma agulha ou fazer uma incisão para drenar bubões se eles estiverem causando desconforto. Se uma pessoa tiver contato sexual com a pessoa infectada nos 60 dias antes do início dos sintomas, ela deve ser examinada e tratada com uma dose única de azitromicina ou doxiciclina por via oral durante 7 dias, independentemente de evidências sugerem que ela tem ou não a linfogranuloma venéreo. Depois que o tratamento ele parecer ser bem sucedido, as pessoas elas devem ser examinadas periodicamente por 6 meses. A prevenção do linfogranuloma venéreo pode ser dada através de preservativos, de uma ou qualquer relação sexual, e também é necessário que o casal, tanto o parceiro quanto a parceira, faça uma limpeza em suas partes íntimas. Os agentes causadores da linfogranuloma são agentes patógenos e vetores. A transmissão da linfogranuloma venéreo é por via sexual. O período de incubação vai de 7 a 30 dias e durante esse período pode ocorrer lesões nas partes íntimas. Pronto. Quais são os principais sinais e sintomas do linfogranuloma venéreo? Olá, eu sou o Dr. Camisinha. A minha luta é contra a AIDS e as DSTs. Você sabia que 15.832 pessoas pegam um tipo de DST no Brasil por dia? E eu não estou falando da AIDS? Vamos à resposta. São feridas nos órgãos genitais, pênis, vagina, boca, ânus e colo do útero. E que muitas vezes
não são percebidas e desaparecem sem tratamento. Entre 1 a 6 semanas após a ferida inicial, surge um inchaço doloroso, que são caroço ou íngua na virilha, que, se não for tratado, ele rompe com a saída de pus. Pode haver sintomas por todo o corpo, como dores nas articulações, febre e mal-estar. Quando não tratada adequadamente, a infecção pode agravar-se causando elefantíase, que é o acúmulo de linfa no pênis, escroto e vulva. Pessoal, essa doença é muito séria. Procura fotos na internet do linfogranuloma. Você vai se assustar. Ele deforma o órgão genital do homem e da mulher. Se você apresenta qualquer um desses sintomas, procure um médico imediatamente. E não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça. Previna-se. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe um comentário e compartilhe. O único caminho para nós revertermos todos esses números é através da educação. E esta é a minha missão. Eu vou falar um pouco sobre o método do Diu. Para falar um pouco sobre ele, o método Diu, ele é um objeto de plástico que ele tem um formato de T e às vezes de Y, e ele é colocado no útero para agir como uma forma de contraceptivo. Então, eu vou falar sobre o DIU hormonal, ou conhecido como DIU de Mirena. Ele é um sistema intrautérico que libera o hormônio da progesterona. Ele é indicado para prevenir a gravidez e, às vezes, porque algumas mulheres elas têm um corrimento exagerado no período de menstruação. Então, é indicado também para que isso possa diminuir. E também é indicado quando a mulher tem a endometriose, que é quando ocorre um crescimento exagerado no tecido que reveste o útero. Esse dispositivo, como eu já disse, ele tem uma forma de T, ele deve ser inserido no útero, ele libera o hormônio de progesterona e é isso. Agora eu vou tentar responder algumas dúvidas que muitas pessoas têm sobre o contraceptivo. Como colocar o Mirena? Então, o Mirena ele só pode ser colocado por um médico ginecologista. Você vai para uma consulta e ele vai lhe dar todo o apoio para você poder colocar. E somente ele pode colocar. Como saber se o Mirena está bem colocado? Então, somente o médico, o ginecologista, pode saber se o DIU está bem colocado. É tanto que algumas mulheres elas nem sentem o fiozinho do DIU na sua vagina. Algumas mulheres acabam colocando lá para poder tentarem sentir. Por quanto tempo ele pode ser usado? Ele pode ser usado por 5 anos e depois você vai e o médico ginecologista vai tirar. E na maioria das vezes você pode colocar o DIU novamente. Ele pode alterar a menstruação? Sim, porque ele é um método utérico. Então ele pode ir com qualquer outro, como a pílula, como a injeção. O Mirena ele prejudica a relação sexual? Não, ele não prejudica a relação sexual. Portanto, se ele acabar prejudicando a relação sexual, se ele acontecer com que ele cause dor, que ele cause incômodo, a relação sexual deve ser exatamente parada, rompida no momento que isso acontecer. Você deve voltar novamente no seu ginecologista para poder ver se o DIU está bem posicionado. E é isso. Como método contraceptivo, eu vou falar sobre o DIU de cobre. O DIU de cobre ele é um pequeno objeto em formato de T que ele é inserido no útero e serve como método contraceptivo. Ele tem a duração de 12 anos
E ele pode servir como um método contraceptivo de emergência, aplicado durante os 5 primeiros dias após a relação sexual sem a proteção. Como ele funciona? O DIU de cobre, ele libera pequenas partículas de cobre no útero que vão impedir que os espermatozoides fertilizem os óvulos. Ele tem 99% de eficácia e a inserção e a remoção dele são feitos por um rápido procedimento por um profissional da área de saúde. Ele não possui muitos efeitos colaterais, somente alterações no ciclo menstrual e cólicas nos primeiros 6 meses da aplicação. Olá meninas, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Estão gostando do canal? Se está gostando, deixa de se inscrever aqui embaixo, não deixa de falar com as amigas para se inscrever. Hoje então o tema é mais ou menos sobre as seguintes queixas. Doutor, eu sempre esqueço a pílula. Doutor, esse anticoncepcional me enche de efeito colateral. Doutor, o meu namorado não quer saber de usar camisinha. E aí, você já pensou no DIU? Meninas, só para vocês saberem, só para vocês terem uma noção de mundo, a nível de mundo, no Reino Unido, 30% de todas as mulheres de idade fértil usam o DIU como método contraceptivo. Na República Tcheca, 15% das mulheres usam DIU. Na Rússia, 1/3 de todas as mulheres entre 20 e 39 anos usam o DIU para evitar gravidez. E entre as médicas, também é um dos principais métodos contraceptivos utilizados na classe médica nos Estados Unidos. As mulheres médicas, elas preferem o DIU. Então isso quer dizer alguma coisa. Quer dizer que o DIU é um ótimo método contraceptivo. E eu vou explicar agora para vocês por que ele é tão bom. Primeiramente, meninas, DIU significa dispositivo intrauterino. É um dispositivo que tem a forma de um T pequenininho e ele fica dentro do útero de vocês e é lá dentro que ele age. Existem 2 tipos, o de cobre, que não tem medicação nenhuma, ele funciona apenas porque os íons do cobre são espermicida, eles matam os espermatozoides. E tem o DIU hormonal, como o próprio nome diz, ele libera hormônio, só que a diferença é que ele libera hormônio dentro da cavidade uterina, ele age ali localmente no útero. Então vamos diferenciar um pouco os benefícios. O DIU de cobre, ele dura 10 anos. Isso mesmo, você colocou agora, só vai precisar tirar ele em 2027. É muito tempo para você se proteger de gravidez. A taxa de falha dele é 0,06%. Ou seja, uma tabela que é chamada tabela de o índice de Pearl, essa tabela dá uma nota de 0,6, significa que 0,6 mulheres em cada 1000 que usam o método por um ano apresentam uma taxa de falha, ou seja, engravidam com o DIU. Ele não dá efeito colateral que é comum nos métodos hormonais, nas pílulas, na injeção. Ele não tem esse problema porque ele não tem remédio, ele não tem hormônio. E por não ter remédio, ele não interage com outras medicações. Às vezes a menina toma uma pílula e aí não pode tomar antibiótico porque senão vai perder o efeito da pílula. E o DIU hormonal? O DIU hormonal, o tempo de duração dele é metade do tempo do DIU de cobre. Mas mesmo assim é muito tempo. São 5 anos que ele fica dentro de você, que ele tem uma eficácia garantida por 5 anos. A taxa de falha dele é muito menor do que o DIU de cobre. É 0,2 em cada 1000 mulheres que usam o DIU hormonal que vão apresentar uma falha, ou seja, que vão apresentar gravidez. Um dos benefícios, talvez um dos principais benefícios, é que o DIU hormonal ele diminui o fluxo menstrual e diminui as cólicas. Ou seja, é muito bom para quem tem endometriose, para quem sofre com as cólicas da endometriose, para quem sofre com aquele fluxo menstrual aumentado, coloca um DIU hormonal e consegue melhorar esses sintomas. Ou seja, ele faz mais do que proteger só da gravidez. Apesar dele ter hormônio, os hormônios são de ação local, eles não são de ação sistêmica. Ou seja, se você tem efeito colateral com uma pílula, provavelmente você não terá o mesmo efeito com o DIU de hormônio, apesar dele ter hormônio. Mas nem tudo são flores, né? E todo método contraceptivo, eu disse, todo método contraceptivo tem prós e contras. Nenhum método é perfeito. O DIU de cobre, por exemplo,
ele pode aumentar as cólicas, ele pode aumentar o fluxo menstrual. Se uma paciente chega dizendo: doutor, eu tenho muita cólica e um fluxo menstrual muito forte, esquece DIU de cobre, porque só vai piorar o seu fluxo e as suas cólicas. E o DIU hormonal, apesar do efeito dele ser local, ele ainda tem um pouquinho dos efeitos colaterais comum nos hormônios, mas é uma taxa muito menor do que a pílula, do que a injeção. É basicamente isso. Eu vou ler aqui para vocês algumas perguntas que eu recebi, porque me perguntam muito sobre DIU. Principais perguntas que eu recebo nas minhas redes sociais é sobre DIU. Então vamos lá. Primeira pergunta, Gabriela Matos, do Amapá. Tá perguntando: doutor, dói para colocar o DIU? Olha, eu não gosto de mentir para vocês. Dói para colocar. Não é uma coisa tranquila, mas varia muito do limiar de dor de cada uma. Tem mulher que coloca o DIU e sai andando tranquilamente. Tem mulher que desmaia, que sente uma dor muito forte, que não consegue colocar. Então, se você me perguntar se dói, eu te digo dói, mas também não é nada que seja insuportável. A Mariana Vicente, de São Paulo, mandou a seguinte pergunta: doutor, a minha prima engravidou usando o DIU. Isso pode acontecer? Sim, eu acabei de falar que ele tem uma taxa de falha, apesar de pequena, mas ela existe. Então muitas pessoas acham que vão colocar o DIU e aí porque ouviu que uma amiga engravidou, ela vai engravidar também. Meninas, nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. Na verdade, segundo as pesquisas, o DIU é mais eficaz do que a laqueadura. Nossa, doutor, como assim? Laqueadura? Quer dizer que eu vou lá e faço cirurgia e mesmo assim eu posso engravidar? Sim, nenhum método é 100%. Todo método tem taxa de falha, até a vasectomia, a laqueadura. Na verdade, só um método é 100% eficaz: não transar. Se você não transar, você não vai engravidar. Esse é 100% de chance de você não engravidar, tá bom? Deu para tirar mais ou menos as dúvidas de vocês? Sobrou mais alguma dúvida? Então entra na minha página do Facebook, entra no meu Instagram, que lá com certeza você vai conseguir tirar muito mais dúvidas a respeito de saúde da mulher. Tá bom, meninas? Por hoje é só, então até o próximo vídeo. Tchau, tchau e um beijo.